Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 12 para a temporada de 2025-2026 do Futebol de Verdade, que é referente à 14ª jornada da Liga, porque houve aqui 2 semanas em que não fiz Futebol de Verdade por razões de agenda. Ora, muito bem, hoje é terça-feira, é dia, deixem-me só ver para não me enganar, dia 16 de dezembro de 2025 na frente está tudo igual. Ontem o Futebol Clube do Porto despachou o Estrela da Amadora por 3-1. No domingo, o Benfica já tinha batido o Moreirense fora de casa por 4-0 e no sábado o Sporting aviou o AFS em casa por 6-0. De modo que estão todos separados pelas mesmas distâncias. O Futebol Clube do Porto com 5 pontos de avanço do Sporting, porque nem um nem outro perderam ainda pontos contra adversários que não sejam do Campeonato dos Grandes, e aqui estou a incluir o Sporting Clube Braga, porque o Porto perdeu 2 pontos com o Benfica, o Sporting perdeu 3 pontos com o Porto, 2 com o Benfica e 2 com o Braga, e depois segue já a 8 pontos do topo o Benfica, que além de ter perdido 2 pontos com o Sporting e outros 2 com o Porto, perdeu mais 2 com o Casa Pia, mais 2 com o Santa Clara e mais 2 com o Rio Ave. E está aí a diferença neste momento no topo, é porque o Benfica perdeu pontos com outros clubes que não os do arco dos grandes. Muito bem. Hoje, porque estou com a garganta muito mal, vou limitar o Futebol de Verdade a 45 minutos. E vão ser mesmo 45 minutos, não consigo mais, e já estes 45 minutos vão deixar com certeza sequelas. Vou passar aqui em revista os jogos dos 3 candidatos ao título. O Braga já é quarto, ganhou ontem ao Santa Clara por 1-0 e já alcançou o Gil Vicente na 4ª posição, mas ainda está longe do topo, de modo que por enquanto, continua a limitar o Futebol de Verdade aos 3 primeiros. Lá mais para o final, hoje não há pergunta do Discord, não vou fazer precisamente para conseguirem cortar um pouquinho o programa, e lá mais para a frente vou ainda olhar para os recordes desta jornada na Liga. Trago sempre aqui, com o apoio da Goalpoint, 5 números que são novos máximos, ou andaram lá perto, da Liga em curso e que foram estabelecidos nesta jornada. Fiquem por aí para ver. Já sabem que a partir de uma determinada altura o programa em direto e a possibilidade de participar e de comentar é limitado aos subscritores premium do meu Substack, e vou pôr aqui, a correr aqui em baixo, o endereço é tadeia.substack.com, e se quiserem podem fazer a subscrição ali no link que vou deixar depois na versão no YouTube. E porquê? Porque a versão no YouTube vai ficar disponível a partir de sexta-feira que vem. Isto é, o Futebol de Verdade é feito sempre no dia seguinte ao último jogo da jornada. Pode ser à hora do almoço, se não houver crónica analítica nesse dia, como pode ser à tarde, ao final da tarde, se nesse dia eu tiver crónica analítica para fazer, e depois, na sexta-feira seguinte, antes da jornada que se segue, portanto, fica no YouTube disponível para toda a gente poder ver. Antes disso, não. Se quiserem ver antes, ou participar e quiserem entrar, pois muito bem, é fazerem a subscrição premium do meu Substack, custa-vos 5 euros por mês e têm acesso a muitas outras coisas, a todos os artigos que eu vou publicando a uma cadência diária no meu Substack, em tadeia.substack.com. E pronto, é aqui que a coisa passa a ser um exclusivo dos subscritores premium do meu Substack. Muito bem, vamos ver quem é que cá está hoje. E quem é que já deixou mensagens, não é? Não é só quem cá está, é quem deixou mensagens também. Temos por cá o Alexandre Salazar. Boa tarde a todos, diretamente de um belo dia de dezembro com mais de 30 graus. É bom lembrar que o Alexandre Salazar está em, creio que em Maputo, Alexandre, não é? O Luís Mendes é que está também em Moçambique, mas geralmente na Beira. Vi no nosso Discord aqui há dias uma foto dos dois. Por acaso achei que vocês estavam os dois muito agasalhados, tendo em conta aquilo que é o clima que faz por aí. As noites arrefecem um bocadinho, se calhar, não é? Mas pronto. Estou a contar com o Alexandre já confirmou a presença num dos almoços de Natal
do Discord, e vai haver 2 almoços de Natal do Discord. Eu vou estar nos dois, no dia 26 de dezembro no Porto, no dia 27 de dezembro em Lisboa. A organização está a ser levada a cabo no Porto pelo Ricardo Pinho, em Lisboa pelo Estrela, e eu vou aparecer e vou ter todo o gosto em conviver convosco, como já é uma tradição daquele servidor de Discord. Portanto, quem quiser inscrever-se, é só entrar no servidor do Discord, dizer que está interessado em ir. Há lá um inquérito, eu não sei se o inquérito ainda está válido, porque os inquéritos do Discord só têm 15 dias de validade, no máximo. Se não estiver, a gente por lá conversa e dá com certeza para vos adicionar. Sérgio Fernandes, boa tarde. João Ferreira, olá, bom dia. E diz o Alexandre Salazar, recupere rapidamente, obrigado. Isto é rápido, em princípio é um dia ou dois. Ontem à noite estava já um bocado fanhoso e hoje de manhã acordei com aquele arranhar de garganta que não é nada fixe para quem tem que falar. Para que nos almoços de Natal da comunidade não andar a medicamentos. Não, daqui até lá, enfim, ainda vai muito tempo. António Rodrigues, bom dia, às melhoras, obrigado. O Alexandre Salazar confirma que era Maputo e diz que era o uniforme de trabalho. Entretanto, chegou também o Josias Martin Cardoso com uma graçola a chamar-me Luís António. Pois é que eu... isto é mesmo só para quem andou atento às minhas redes sociais, porque no outro dia, quando fui comentar para a Antena 1, para a rádio, o Benfica-Nápoles, eu cheguei... Deixa-me contar a história muito rapidamente. Eu cheguei ao estádio e, para quem não viu ainda, isto foi contado, eu contei isto no... Enfim, percebeu-se. Fiz uma story de Instagram na altura. Cheguei ao estádio com antecedência e fui para levantar a minha credencial. Eu estou muito habituado àquilo que é a mama da televisão, e a mama da televisão, de facto, existe. É uma maravilha, porque há produtores a tratar, ou produtoras a tratar de tudo, e eu, geralmente, quando chego para ir fazer comentários para a televisão, é só chegar lá e já lá estão à minha espera com a credencial, entro pelo parque de estacionamento e tal, já está. Ora, para a rádio não temos as mesmas benesses, porque, não, enfim, não há uma rádio que seja detentora de direitos na Liga dos Campeões, e, portanto, fui levantar a minha credencial e a minha credencial não aparecia. E os senhores que lá estavam no guichê do Estádio da Luz, não, António, não temos aqui nada e tal. Até que houve um deles que, por excesso de zelo, porque eu mostrei-lhes o e-mail que tinha vindo do Benfica com a confirmação de que estava credenciado. Houve um deles que, por excesso de zelo, foi ver a lista toda e então lá encontrou um Luís Tadeia, alguém por simpatia, deve-se ter lembrado do professor Luís Tadeu, que já foi candidato às eleições a presidente do Benfica em tempos, viu ali um Tadeia e então foi logo o Luís Tadeu em vez do António Tadeia, foi o Luís Tadeia e fiquei com essa credencial. É mais uma para a minha vasta coleção, daí a piada do Josias. Em relação às redes sociais, onde a malta viu isto, deixem-me só partilhar mais uma coisa convosco antes de começar a falar dos jogos, e para vos dizer que ontem tive aqui um acesso de nostalgia e que resolvi publicar o link para a crónica analítica do Moreirense Benfica. No Facebook, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. Facebook, Twitter e LinkedIn. E imediato, eu já não fazia isso há muito tempo, e rapidamente me lembrei porque é que tinha deixado de o fazer. É porque não é possível manter uma conversa minimamente decente nas redes sociais, seja com quem for, acerca de futebol. Talvez seja acerca de outras coisas, mas eu, de vez em quando, preciso desta lembrança, deste lembrete, para perceber que não vale a pena, não dá, é impossível, não há qualquer hipótese de... porque assim que eu publiquei ali o link com um breve 6 linhas, texto, introito, para dizer, isto é explicar o que é que se passou no Moreirense Benfica, e partir de um facto que é absolutamente inegável, porque foi o que aconteceu, é um facto, é factual. Os 4 golos do Benfica resultaram de 4 recuperações de bola no meio-campo ofensivo. Eu tento sempre dar aqui uma nuance mais estatística às minhas análises dos jogos. E naquele caso foi absolutamente ineludível, isso aconteceu, e imediatamente aquilo foi campo de batalha para que aparecesse gente, não tanta gente como aparecia antigamente, porque como eu tenho publicado menos, os algoritmos estão a desfavorecer-me em termos de divulgação, mas imediatamente apareceu muita gente que não leu rigorosamente nada do que estava lá escrito, simplesmente percebeu que era sobre o facto de ter havido ali perdas de bola do Moreirense, recuperações do Benfica e tal. Eu até fiz o texto muito naquela base, e é isso que vos vou dizer daqui a bocado,
que não houve aqui, porque imediatamente eu sei que houve ali um barulho dos diabos, porque o Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, é benfiquista, porque o André Ferreira, guarda-redes do Moreirense, jogou ou foi da formação do Benfica, e imediatamente houve ali um barulho enorme nas redes sociais, porque o jogo foi oferecido e dado, enfim, não, nada disso. Eu até, aquilo que o texto diz, e que as pessoas não se deram sequer ao trabalho de ler, foi que, primeiro, o número de recuperações de bola no meio-campo adversário por parte do Benfica tem vindo a crescer de forma consolidada. O que quer dizer que o Benfica está a melhorar esse aspecto do seu jogo. Segundo, não é novidade que o Moreirense perca muitas bolas no seu último terço defensivo. Aliás, não perdeu tantas como tinha perdido, por exemplo, contra o Sporting. Era isso que estava lá escrito no texto. Ninguém quis saber, como é evidente, porque as pessoas não têm tempo para ler. Aliás, ainda recentemente, quando estava a ler com um bocadinho mais de atenção o último relatório do Instituto Reuters sobre o consumo de notícias e a evolução do jornalismo, percebi que neste momento em Portugal, enfim, não, estamos mais ou menos a meio da tabela, mas o fenómeno de news avoidance, que é malta que evita sequer ser confrontado com notícias, está neste momento a atingir 73% da população em Portugal. Há países que estão pior, Croácia, creio eu, se bem me lembro, era o país que estava pior de todos. Há países que estão melhor, Japão, Coreia, são países onde ainda assim não há tanta news avoidance, mas em Portugal a coisa está assim, está nos 73%, há 73% das pessoas que nem sequer querem ser confrontadas com notícias. Portanto, o que é que acontece? Essas pessoas estão nas redes sociais, veem um link para uma notícia, o que é que elas fazem? Não leem, porque não querem ser confrontadas com notícias, mas imediatamente contestam. Porque tu estás comprado, porque tu és deste, porque tu és daquele, porque, enfim, e aparecem dos dois lados. Apareceu malta do Benfica a dizer, pois, quando o Sporting marcou 6 ao Aves, não vieste falar nisso e tal. Pois não, faço uma crónica analítica por semana, é um jogo, é aquele. E outros diziam, pois, mas quando o Benfica perdeu a bola para o golo do Sporting, não vieste falar nisso. Pronto, é assim, a gente tem que perceber que é assim e é por isso que o futebol de verdade vai continuar a ser aqui em regime fechado apenas para subscritores premium. Não é que sejam mais inteligentes do que os outros, não é isso que eu estou a querer insinuar, é só porque eu acho que as pessoas que pagam para consumir notícias à partida querem mesmo consumir as notícias. Não estou aqui só para desconversar e para fazer barulho e para se indignarem com isto e com aquilo e com aquilo outro. Bom, e posto isto, deixem-me só ver o que é que para aqui está. Chegou o Ricardo Pinho, boa tarde a todos. Recordar ao António que tem de estar em forma para o almoço de 26 de dezembro. Lá estarei, Ricardo. Ainda não vi muito bem qual é que é o sítio. O João Ferreira, que diz que viu os comentários, que até apareceu lá o Paulo, não é verdade, o Paulo Neves, velho conhecido aqui do futebol de verdade, era um elemento que comentava muito e não era de todo dos piores, nem pouco mais ou menos. Tenho todo o respeito pelo Paulo Neves, que apareceu a comentar, precisamente a queixar-se da mesma coisa do que eu, a ir ali um bocadinho à boleia da coisa. Vamos lá, vamos aos jogos, porque com isto tudo já vamos com 15 minutos de programa. É isso. E vamos aos jogos, temos jogos para analisar desta jornada. Vou olhar para eles por ordem cronológica, como olho sempre, só preciso de ir aqui buscar, porque isto complica-se, porque eu, como o Sporting à AFS, fui ao estádio porque estava a comentar o jogo para a rádio, precisamente, tenho as notas neste bloquinho pequenino. O Moreirense Benfica e o Porto Estrela da Amadora, como vi em casa, tenho as notas neste caderno grande. Portanto, tenho que ter aqui os dois todos à minha disposição, porque todos eles me fazem falta. Vamos começar então com o Sporting AFS. O jogo não foi tão fácil para o Sporting de início como o resultado pode fazer crer. O Sporting chegou, só marcou o primeiro golo perto da meia hora. Até aí, é verdade que o AFS não estava a criar perigo, mas o Sporting também estava a sentir dificuldades para criar. Não era uma equipa tão... E isto tem uma explicação que é evidente, é que não há... o Sporting tem 4 jogadores para as 4 posições da frente que são particularmente fortes em termos de futebol associativo, de criação. De combinações no espaço interior, nas entrelinhas, que são o Kenda, o Trincão, o Pedro Gonçalves e o Soares. Ora, destes 4 só estavam 2 em campo. Geralmente jogam 3. O Rui Borges costuma equilibrar a equipa inserindo o Catamo, que é um jogador forte no 1 para 1, mas é um jogador mais direto,
do que o Kenda, por exemplo, que é um jogador que combina mais, troca mais passos não é tão forte no 1 para 1 como é o Catamo. Mas eu costumo inserir o Catamo a partir do corredor direito. Joga depois com Trincão e Pedro Gonçalves no corredor central, no apoio a Soares, e é a aproximação destes três que faz com que a equipa seja particularmente associativa. Ora, não tendo Kenda, que está lesionado, não tendo Pedro Gonçalves, que está lesionado, a alternativa que restava, havia três alternativas, basicamente, ao Rui Borges para compor o lado esquerdo do seu ataque. Aquele avançado esquerdo que joga muito por dentro, tradicionalmente joga muito por dentro. Uma delas era a inserção de Alisson, e tem sido o Alisson que tem entrado muitas vezes, já com os jogos em andamento, mas o Alisson é um jogador que basicamente acelera jogo. Raramente combina, é um jogador de aceleração, um jogador que pega na bola, olha para o chão, para a bola e vai por aí afora, tenta ir por aí afora em drible. Outra possibilidade era a inserção do Ioannidis, que é um ponta de lança, mas que pode jogar por ali, um bocadinho como o Sporting usava Paulinho nos tempos de Rubem Amorim, porque, vamos lá ver, nós estamos a falar de um extremo, é preciso ter isto em conta. Os 5 homens da frente do Sporting são geralmente quem joga nas pontas, são o Catamo à direita e o lateral esquerdo, que geralmente é o Maxi, à esquerda. O avançado esquerdo joga mais dentro, juntamente com o ponta de lança e com o 10, vamos chamar-lhe assim, que é o Trincão. Portanto, Ioannidis pode jogar ali. Outra hipótese foi aquela que o Rui Borges acabou por utilizar, foi a chamada do Maxi Araújo para jogar ali. E o Maxi Araújo, sendo um jogador mais parecido com o Alisson do que com o Pedro Gonçalves ou o Kenda, porque também é um jogador de aceleração, também é um jogador de drible, é um jogador de muito vertical, não é um jogador tão combinativo como os outros, acabou por dar boa conta do recado, fez 2 golos, e isso acaba por ser interessante. Tem um problema, a entrada dele para ali, é que isso obriga o Sporting a jogar com o Mangas como lateral. E o Mangas, claramente, parece o elo mais fraco desta equipa. Não é um jogador que esteja ao nível do resto do 11. Mas pode ser uma solução a ter em conta para os próximos tempos. Aliás, se nós olharmos para outra hipótese que o Rui Borges ainda não tem, mas pode vir a ter daqui a 1 mês ou 2, vamos a ver quanto tempo é que leva ainda, que é o Nuno Santos. Nuno Santos é um jogador que também não é particularmente combinativo. É um jogador de receber, acelerar e cruzar. Ora, Maxi é diferente. É um jogador de receber, acelerar e finalizar. Não é... enfim, são opções. Nenhuma delas é exatamente aquilo a que a equipa estava habituada. E daí que, e já lá vamos, o Sporting na segunda parte tenha corrido alguns riscos. E é curioso. O Sporting ainda, deixem-me só... porque os números tenho-os aqui no computador, não os tenho no bloquinho. O Sporting, neste jogo, ainda acabou por permitir ao AFS 7 remates, que é muito para uma equipa tão fraca que vai jogar ao estádio de Alvalade. E o AFS conseguiu ainda assim um índice de gols esperados de 0,65. É muito também. Geralmente as equipas que ali vão ficam nos 0,20, 0,30, 0,40, quando o Sporting defende bem. O Sporting arriscou muito mais do que aquilo que era habitual e arriscou porquê? Aliás, o Rui Borges falou sobre isso na conferência de imprensa no final e foi interessante perceber. É que, como lhe faltava essa capacidade, essa chama criativa no corredor central, por dentro, muitas vezes o Rui Borges pedia ao Catamo que, em vez de jogar tão aberto na direita, passasse a estar mais dentro. Porquê? Porque precisava ali de um terceiro elemento capaz de combinar com Trincão e com Soares, que é aquilo que o Pedro Gonçalves costuma fazer a partir da meia esquerda. Ele queria agora que o Catamo fizesse a partir da meia direita. E isto obrigava a que o corredor fosse preenchido e que o Vaianidis, que foi quem jogou como lateral nesse dia, se projetasse muito mais do que é habitual num lateral direito do Sporting. Fresneda é um jogador que geralmente não se projeta assim tanto com bola. É um jogador que se projeta mais, por exemplo, para ir finalizar, mas que com bola não se envolve tanto. E isto permite ao Sporting manter aquilo que é o beabá do rest defense. E eu continuo a não ter uma expressão boa em português para rest defense. Defesa de repouso, enfim, não gosto muito. E o que é rest defense? É a manutenção de alguns elementos em posição de expectativa mais baixo no campo para a eventualidade de uma transição defensiva. E geralmente ficam 3. Ora, o Sporting neste jogo deixava sempre só 2, que eram os 2 centrais,
Diomande e Inácio. E foi claramente intenção do Rui Borges que isso fosse assim. Eu até disse que na primeira parte estava a chatear-se com o Vaianidis porque queria que ele subisse e ele não subia, ele ficava. Lá está. O modelo da equipa geralmente prevê que o lateral direito fique em rest defense. Mas o Vaianidis estava a fazer isso, não estava a fazer aparentemente aquilo que o treinador lhe pediu para este jogo, que era que subisse para assegurar a superioridade e para que o Sporting pudesse, em vez de ter 5 homens na linha da frente, pudesse ter 6. Ora, o AFS organizou-se com 3 centrais, depois tinha o Neiva e o Kiki Afonso. Geralmente era interessante o 3-4-3 do AFS, que era um 5-4-1 no momento defensivo, porque o Algobia fechava o corredor direito e o Pereira fechava o corredor esquerdo. Havia depois o Gustavo Assunção e o Pedro Lima no corredor central, com o Neiva e o Kiki Afonso como laterais, ao lado dos 3 centrais, mas no momento ofensivo, os 2 laterais, o Neiva e o Kiki Afonso, projetavam-se como extremos e era o Pereira e o Pedro Lima que formavam ali uma espécie de um quadrado em zona de criação, com o Gustavo Assunção e o Algobia, mais atrás. Isto poderia funcionar se os jogadores fossem indicados para as missões, e eu acho que não são. Ora, o que é que isto deu? Deu algumas dificuldades do Sporting para furar a organização defensiva do AFS no início, mas assim que entrou o primeiro, foi um verso de vias e o Sporting acabou por chegar com facilidade à goleada, 6-0, 2 golos de Soares, 2 golos de Maxi, 2 golos de Jenny Catamo, que fez o último jogo antes de ir para a seleção de Moçambique na CAN. Aliás, vai embora também, já foi, o Diomande para a seleção da Costa do Marfim, na CAN. A CAN começa no próximo fim de semana, no domingo, há várias equipas portuguesas que vão ficar sem jogadores importantes neste período, precisamente por causa disso. Não houve muito mais a dizer sobre o jogo. Interessante a entrada do Vaianidis, acabou por fazer duas assistências. O Trincão com 5 passos para finalização, interessante também a sua contribuição. E do João Gonçalves, guarda-redes do AFS, vou falar mais à frente, quando falar dos recordes da jornada, nesta jornada da Liga. Bom, o que é que vocês têm para dizer? O Bruno Silva chegou, boa tarde. O Luís Pedro Viegas também, boa tarde. Miguel Lima, boa tarde. Enfim, já cá estamos. Não somos muitos, mas lá está. É a malta que quer, de facto, debater os jogos. Não vem aqui só para acusar os outros de malfeitorias e isto vai levar-nos, a nós, humanidade, para um caminho difícil. Acontece sempre. Sempre que há... é curioso, se vocês olharem para a história, se gostarem de história, eu adoro história, verificarão que quando apareceu a imprensa, Gutenberg, a galáxia de Gutenberg, aconteceram as revoluções todas, aquela onda de revoluções, a primavera das revoluções do século XIX. Enfim, demorou alguns anos, demorou umas décadas, mas aconteceram. Depois, quando se vulgarizaram os jornais e a rádio, acabámos por chegar aos estados totalitários. Agora, com as redes sociais, vamos a ver o que é que a humanidade nos reserva. Não estou muito otimista para os próximos anos, mas vamos lá ver. Bom, vamos seguir em frente, passar para aquilo que foi o jogo da semana no meu Substack. E por acaso ainda não vi qual é que vai ser o jogo da semana que vem. Eu creio que será o Vitória Sporting, mas deixem-me ver, já agora, só para anunciar desde já. A jornada da semana que vem vai ser por causa da Taça de Portugal, porque vamos ter Taça de Portugal amanhã e quinta. A jornada da semana que vem vai ser toda ela dividida por vários dias. Ora, Vitória Sporting 7-2 dá 9, sim, ao Vitória Sporting do jogo da semana. Temos ainda aqui Ora, com quem é que joga? Deixa-me cá ver. Não, é que o Benfica Famalicão também dá 9. Portanto, pode ser... enfim, Vitória, como o Sporting joga fora, farei o Vitória Sporting como jogo da semana na próxima jornada. E já sabem que o jogo da semana tem direito à crónica analítica no meu Substack. O Vitória está num excelente momento e pode perfeitamente fazer a vida negra ao Sporting, que não tem direito ao erro neste momento, porque o Porto não está de todo a facilitar. Mas vamos entrar no Moreirense-Benfica. Era um jogo complicado para o Benfica, e deixa-me só trocar de bloco, porque, enfim, o Moreirense-Benfica já está aqui. Pronto, tirar aqui o teclado, que está aqui a mais. Não me faz falta nenhuma neste momento. Moreirense-Benfica. Pois bem, o José Mourinho utilizou... E o José Mourinho, atenção, está finalmente a mostrar serviço. Eu acho que o Benfica está a consolidar uma identidade
Não é a identidade. E as pessoas têm muita tendência, ainda hoje vi também, lá está, redes sociais, que as pessoas têm muita tendência para levar a peito coisas que se dizem. Por exemplo, é mais ou menos unânime entre os analistas que a melhor equipa do campeonato em ataque posicional é o Sporting. Mas isto, meus amigos, não quer dizer que o Sporting seja a melhor equipa do campeonato. Ainda hoje vi, nas redes sociais, malta a queixar-se, a dizer, por causa do jogo que o Porto fez ontem, em que criou situações de golo para ganhar até por mais ao Estrela da Amadora, e malta a queixar-se, a dizer, pois é, mas o Sporting é que é bom em ataque posicional. Meus amigos, há muitas maneiras de virar frangos. Não tem que se ganhar só em ataque posicional. O Benfica está a construir uma identidade interessante, competitiva, que lhe serviu, por exemplo, para ganhar fora o Ajax, e atenção, o Ajax está a melhorar. Serviu para ganhar em casa ao Nápoles. É verdade que o Nápoles está mal neste momento, não tem muitos jogadores, tem muita gente lesionada e voltou a perder depois para o campeonato. Mas é o campeão de Itália. E o Benfica ganhou sem espinhas e que lhe tem permitido, tirando aqueles primeiros 25 minutos do jogo contra o Sporting, em que houve ali alguns erros de percepção da equipa e de erros estratégicos, lhe tem permitido ser francamente superior e ganhar, enfim, teve dificuldades no Nacional, mas aí ainda a identidade não estava... Eu acho que a consolidação da identidade aconteceu precisamente no derby. E do que é que fala esta identidade? Primeira questão. Pressão fortíssima de 4 homens de fora para dentro. E vamos lá ver. Meter muita gente em primeira zona de pressão não é sinónimo de conseguir pressionar bem. Isto é uma coisa que se treina, é uma coisa que é preciso saber fazer. E neste momento o Benfica, com Orsnes num lado, Sudakov do outro, Barreiro e Pavlidis no meio, está a conseguir pressionar bem, nomeadamente equipas que saem a 4, como é o caso do Moreirense, que saía com o Dinis Pinto, o Gabriel Batista, o Maracás e o Kiko, envolvia o guarda-redes para ganhar a superioridade, o André Ferreira. A pressão do Benfica é feita não só muito subida, com muita gente, e depois juntam-se imediatamente o Barrena Cheia e o Richard Rios numa segunda linha de pressão. Eu acho que o que falha ali neste momento ainda é que a terceira linha, que é a linha defensiva, acompanhe e joga um bocadinho mais subida. Mas isso o Benfica não faz, porque não tem confiança. Apesar de estar o Tomás Araújo, e tenho visto também muita discussão sobre quem é que tem que jogar ali, Tomás Araújo ou António Silva. Geralmente contra avançados mais fortes do ponto de vista físico, António Silva. Geralmente contra avançados mais móveis, Tomás Araújo. Agora, há uma questão aqui que é fundamental. É que, se o Benfica quer pressionar alto, convém que as outras linhas acompanhem. E o Benfica, neste momento, pressiona em 4-2-4. Mas deixa ainda um grande espaço entre a linha média, o Rios e o Barrena Cheia, e a linha defensiva. E esse espaço é convidativo a que um bom avançado, capaz de jogar em apoio, baixe para ligar jogo e possa permitir que a equipa, depois adversária consiga sair com os médios de frente para o jogo. E isto pode ser perigoso. Portanto, o que é preciso? O Benfica vai ter que subir mais esta linha defensiva e para subir mais a linha defensiva precisa de ter o defesa mais rápido do seu plantel, que é o Tomás Araújo. Eu acho que para consolidar esta identidade, Tomás Araújo tem mais condições para ganhar a posição de central ao lado de Otamendi a António Silva. Mas vamos a ver. Ora bem, esta pressão do Benfica está a ser bem feita na frente. Porquê? Porque geralmente o Sudakov pressiona da esquerda para dentro, tapando a linha de passe no lateral direito, mas ao mesmo tempo indo pressionar o central direito. O Orsnes pressiona da direita para dentro e faz exatamente a mesma coisa. Tapa a linha de passe no lateral esquerdo, mas vai pressionar o central esquerdo de fora para dentro. E isto obriga os centrais adversários a jogarem com o pé contrário, que é uma coisa que, enfim, a não ser que ele esteja a jogar um central destro pela esquerda e um central canhoto pela direita, vai dificultar a construção. E, por outro lado, permite que o Benfica, se consegue recuperar a bola, recupera numa zona mais frontal e fica com muito mais condições para poder finalizar. Era isto que eu estava a tentar explicar no texto que deixei link e está lá escrito. A malta, enfim, houve malta que não leu porque o texto é pago e isso eu percebo. Nem toda a gente está para pagar. Mas a malta não leu sequer o introito e o primeiro parágrafo, que é gratuito, que está lá acessível para toda a gente. Não vale a pena ler. A malta evita ler. A malta gosta de criticar, de destruir. Ler, não. Ler é para fracos. É essa a conclusão a que eu chego. E, portanto, as redes sociais acabam por ter este problema. Ora,
Esta é parte da identidade do Benfica. E é uma identidade que, em termos de pressão, está a funcionar muito bem. E aqui há trabalho de treinador, já, acho eu. Depois, há uma outra parte que tem a ver com o posicionamento em ataque posicional. E este ainda não está, do meu ponto de vista, tão bem consolidado e tão bem conseguido, mas é interessante de analisar na mesma. Porquê? Porque o Benfica passou a construir com a barreira cheia à esquerda dos centrais. E porquê é que isto é importante? A construção a 3 é das coisas mais básicas na história do futebol. E deixem-me pôr aqui, porque eu tenho aqui preparado, e na semana passada fiz isto e acho que funciona. Posso pôr aqui a construção do Benfica para vocês poderem ver. E vou retirar o banner que já toda a gente viu. Ora bem, Barrena cheia, ali está ele, a construir à esquerda dos centrais, seja a 3 ou a 4, geralmente a 3. Isto é importante, mas não é só a única nuance. Barrena cheia abandona a posição central, vai construir à esquerda, o Barreiro recua da posição de segundo avançado para a de segundo médio, fica ali a par com o Rios, o Benfica constrói em 3+2, geralmente com os dois centrais e o Barrena cheia, dois médios a seguir, ou dois homens a seguir, e depois coloca muitas vezes o Sudakov em posição de ponta de lança. O Sudakov vai da esquerda para o meio juntar-se a Pavlidis. O mesmo faz um bocadinho o Orsnes, embora o Orsnes recue mais para as entrelinhas, porque quem dá largura são os laterais. O Dedic à direita e o Dal à esquerda. Este estádio do Moreirense é muito mau para poder fazer este tipo de análises, porque as câmaras estão muito baixas. E é raríssimo conseguir apanhar os 11 jogadores na mesma imagem. Mas olhem, é o que temos. É das coisas também que tem que ser pensada quando se pensar na centralização dos direitos televisivos. Esta construção do Benfica, em 3 mais 2 mais 1 mais 4, 3, 2, 1, 4, vamos chamar-lhe assim, tem os seus efeitos. Porquê? Porque, ao mesmo tempo que o Barrena cheia arrasta um dos médios, e muitas vezes os adversários podem pensar que estão a criar superioridade de 3-2 na zona do meio campo, mas um dos médios é imediatamente arrastado para fechar ali. Porquê? Porque o extremo geralmente não vai fechar ali, e no caso do... Porque o extremo muitas vezes acompanha o lateral da equipa grande, e era isso que estava a fazer o Travassos com o Dal, da mesma maneira que era isso que muitas vezes fazia o Landerson com o Dedic. E então, como o extremo acompanhava o lateral, tinha que ser o Beni a ir fechar, a ir morder o Barrena cheia, o que deixava o Benfica em 2-2, com Rios e Barreiro, com espaço para correr. Porquê? Porque pela frente tinham o Vasco Sousa e o Stepanovic. É claro que depois também boa parte daquilo que acabou por ser o jogo, e deixem-me tirar daqui o quadro, quem viu, viu, quem não viu, tivesse visto. Muito daquilo que acabou por ser o jogo também teve que ver com o facto de o Moreirense ter cedo ficado sem os seus médios titulares. Alanzinho já não estava, porque estava castigado. Stepanovic viu um cartão amarelo cedo e acabou por ser substituído pelo Afonso Assis, que não é a mesma coisa, sobretudo nos momentos sem bola. Vasco Sousa também já tinha cartão amarelo, mas magoou-se com gravidade no final da primeira parte e acabou por sair também, dando lugar ao Kiko Bondoso. Não, o Beni é que deu lugar ao Kiko Bondoso, peço desculpa, o Vasco Sousa saiu para a entrada do Rodrigo Alonso. E isto acabou por fazer com que o Moreirense, sem a mesma capacidade na zona do meio campo, não conseguisse ligar o jogo. Ainda assim, o Moreirense dividiu muito o jogo com o Benfica. É isto que nós temos que ter em conta, e se olharmos para aquilo que foi a estatística final da partida, e também vou voltar ao tema mais à frente, nós vemos que o Moreirense fez o mesmo número de remates do Benfica, 10. Que não teve uma diferença assim tão grande, enfim, ainda foi grande, foi do dobro, mas não foi uma diferença assim tão grande em termos de golos esperados. O Moreirense criou 0,42, o Benfica criou 0,86. Mas o Benfica conseguiu marcar 4 golos com 0,86 em golos esperados. O Moreirense teve mais bola, 51-49. É verdade que teve menos de metade das ações na área, 9-23, mas dividiu o jogo de maneira a que me parece que o 4-0 é claramente um resultado exagerado para aquilo que foi o jogo. Tenho aqui também a pressão do Benfica para vos mostrar. E aí está a maneira como o Sudakov está à frente do Dinis Pinto e como o Orsnes está à frente do Francisco Rodrigues nas ações de pressão, deixando o Barreiro e o Pavlidis com os dois centrais e o guarda-redes. Seria mais fácil ter o Sudakov a pressionar o Dinis Pinto à esquerda e ter o Orsnes a pressionar o Francisco Rodrigues à direita, mas aquilo que o Mourinho quer é antecipar. E como quer antecipar,
acaba por metê-los um pouco mais dentro. Tapam a linha de passe e vão pressionar os centrais também e ficam em 4-3 no corredor central se conseguirem recuperar a bola. Esse é o grande interesse da coisa. E tenho aqui também ainda para vos mostrar a forma como o Moreirense tentava atacar, aproveitando o tal espaço, aqui numa construção já um pouco mais subida, aproveitando o tal espaço entre linhas, onde o Schettino tentou, o Guilherme Schettino, acho que é Schettino que se diz, tentou muitas vezes baixar para receberem apoio, mas a verdade é que ele nunca conseguiu. Ou não recebia a bola, ou se a recebia acabava por entregá-la mal, e isso acabou por prejudicar as ações do Moreirense. Ganhou o Benfica 4-0, nota para o hat-trick do Pavlidis, segundo hat-trick do campeonato, também vou falar sobre isso. Segundo hat-trick do Pavlidis neste campeonato, também vou falar sobre isso mais à frente, e para um quarto golo do Orsens, mas lá está, 4 golos que nasceram de 4 recuperações de bola no meio-campo adversário. E isto é um facto. Agora, se vocês vivem naquele mundo da suspeição, da corrupção, e está sempre tudo comprado e tal, então vão achar, e tal, estás a dizer que o Moreirense ofereceu o jogo. Não, não estou nada. Estou a citar um facto. Os 4 golos do Benfica nasceram de recuperações de bola no meio-campo adversário. E acabei de vos explicar aquilo que é a ação de pressão do Benfica que conduz a que essas recuperações de bola no meio-campo adversário aumentem. Agora, lá está. Cada um vê nas coisas o que quer. E quem gosta de evitar as explicações, porque já sabe tudo, e sobretudo gosta é de insultar, pode continuar, porque a gente não se importa. Vamos lá, terceiro jogo desta, e quanto tempo é que temos? Já não temos muito. Vamos olhar para o jogo do Porto também. O Porto ontem acabou por ganhar, ainda sofreu ali um pequeno susto na segunda parte, mas aquilo que eu acho que é mais notório na partida de ontem do Futebol Clube do Porto com o Estrela da Amadora, é que a equipa do Porto entrou a 1000, marcou o seu golo, e na verdade, se nós formos a ver, o Porto tem 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 remates, assim é que é. 5 se contarmos o do golo anulado, nos primeiros 17 minutos, em que o Estrela nem chegou à frente. Aliás, o Estrela, na primeira parte, praticamente não chegou à baliza do Futebol Clube do Porto. Mas depois desta entrada a 1000, o Porto abrandou. E durante 20 minutos não aconteceu rigorosamente nada. Este é o problema da equipa do Porto. Lá está. Tal como vos dizia há pouco, há muitas maneiras de vir à frente, de ganhar jogos de futebol. Pode ser em ataque posicional, pode ser em pressão em transição, pode ser porque se joga a um ritmo superior aos adversários, pode ser porque se tem jogadores mais eficazes na finalização, pode ser e nenhuma delas é melhor do que a outra. Metam isso na cabeça. O importante é chegar ao fim e ganhar. Agora, não têm que ficar tristes, dizem que os outros são melhores do que vocês numa coisa, porque depois vocês são melhores do que os outros noutra coisa. Nenhuma equipa tem que ser melhor do que as outras em tudo. Não acontece. E o Porto ontem, o grande segredo desta equipa do Porto é o ritmo. É a intensidade, é a aceleração, é a capacidade que a equipa tem para jogar a 1000. A equipa joga a 200 à hora. Aceleração permanente, pressing permanente, recuperação e aceleração. Froholt é um belíssimo exemplo desse futebol. A maneira como ele encara o jogo. Ontem, a equipa entrou a 1000, marcou. E quando marcou, baixou para 500. E 500 não chega, porque depois faltam à equipa outros argumentos. E o Porto, durante essa primeira parte, teve ali um ligeiro acordar no final da primeira parte. Aqui ainda tem uma situação boa do Samu e uma situação boa ou duas até, do Borja Sainz. Podia ter feito 2-0, que lhe dava tranquilidade, mas a verdade é que o Porto veio para a segunda parte outra vez adormecido. E o Estrela foi ganhando preponderância. Começou a chegar de vez em quando. E se há uma coisa que se sabe desta equipa do Estrela da Amadora é que tem um jogador, que é o Lopes Cabral, o Sidney Lopes Cabral, que cruza como poucos no nosso campeonato. Um cruzamento absolutamente fantástico do Sidney Lopes Cabral, bom cabeceamento do Marcos, que tinha sido deixado ali à solta atrás dos centrais do Porto, e o Estrela faz o golo do empate. É nessa altura que o Estrela marca aos 60, faz entrar o Jefferson Encada, que é outra mota para jogar
e aí ficou com duas motas, uma em cada ala, o Jefferson em cada numa ala, o Sidney Lopes Cabral na outra, faz entrar o Jovane também, com a passagem do Marcos para a posição de ponta de lança, onde estava o Kikas, e aquilo que se esperava era que o Estrela pudesse eventualmente vir a discutir o jogo. Só que aí o Porto acordou e voltou a jogar a mil. E reparem, entre o minuto 61, que é quando entram o Jefferson em cada e o Jovane, e o minuto 63, que é quando o Francisco Moura faz golo e marca o 2-1, o Porto rematou 5 vezes. Foram 5 remates do Porto. Uma belíssima ocasião e uma belíssima defesa do Renan a remate do Samu, logo a seguir às substituições, e depois, na sequência de um canto, em que há várias situações de pressão, de recuperação, de remate, o Porto acaba por marcar no remate do Francisco Moura. Muita gente do Porto dentro da área. Também é outra vantagem que esta equipa do Porto tem, é meter ali muita gente nestas situações. O 3-1 chegou, foi um autogolo ainda, atribuído o autogolo ao Luan Patrick. O final do jogo voltou a ser para o Porto em gestão. A verdade é que o Porto continua sem falhar. E isto, meus amigos, enfim, eu já disse aqui, e volto a dizer, duvido que possa persistir para o campeonato todo. Eu volto a dizer que o melhor campeão dos últimos anos foi o Porto de 22, perdeu 11 pontos. Esta equipa do Porto ainda só perdeu 2. E estamos quase a chegar a meio do campeonato. Isto é algo que já não se vê em Portugal, e eu acho que disse isto aqui a semana passada, se não disse, escrevi, desde o Benfica do Ericsson em 84, 83, 84, e o Benfica do Jimmy Hagan em 72, 73. O Benfica de Jimmy Hagan em 72. Só que aí o futebol português era outra coisa. E houve, de facto, no futebol português, do início dos anos 70, havia uma supremacia notória do Benfica. Em 83 e 84 já havia um muito bom Porto, o Sporting estava a começar a cair, mas havia um novo paradigma quase de treino trazido por Ericsson, que mudou, e é a introdução dos jogadores mais físicos que Ericsson trouxe para o futebol português, quando trouxe o Stromberg, e depois a equipa começou a crescer à volta dos jogadores nórdicos. Mas neste momento não há uma mudança assim tão radical. Mas se o Porto conseguir manter este ritmo, naturalmente vai ser campeão. Agora, o próprio Farioli parece ter algumas dúvidas acerca da possibilidade disso ir a acontecer. Nem li os vossos comentários acerca do jogo do Benfica. Vamos agora olhar para tudo. Comentários sobre o jogo do Moreirense-Benfica e comentários sobre o Futebol Clube Porto, Estrela da Amadora. E há aqui muita coisa. Deixem cá ver. Ora bem, há mesmo muita coisa. Chegou o João Sousa, diz tarde, mas cheguei. João Ferreira diz que partilha o gosto por história. Ainda bem, eu acho que a história é fundamental para nós entendermos a humanidade. Ivo Domingos, boa tarde a todos. Pergunta ao António se a entrada do Prestiani a curto prazo para o lugar do Barreiro não traria mais criatividade / imprevisibilidade ao seu jogo posicional. Não acho que se deva desfazer o binómio Dedic-Orsnes. Sim. Mas, lá está. Depois perdem-se outras coisas. O Prestiani tem a mesma capacidade para pressionar? Tem a mesma capacidade para baixar em apoio? Ou deixaria de baixar em apoio para onde baixa o Barreiro? E isso, naturalmente, iria fixar... Pode ser o Sudakov a fazer isso, com o Prestiani a cair na esquerda. São coisas diferentes. Mas sim, para se ganhar umas coisas, naturalmente perdem-se outras. Josias Martins Cardoso, existem diferentes formas de ganhar. A do Mourinho não é a de que eu gosto mais, mas já existe evolução na equipa, concordo. Principalmente a nível defensivo. Os últimos golos que o Benfica tem sofrido têm sido, sobretudo, erros individuais. Oh, Josias, não digas isso, pá. Vão-te dizer que eles estão a entregar o jogo. Estás a acusá-los de entregar os jogos. Não, é assim, os erros acontecem, de facto. Chegou o Guilherme Pereira, boa tarde. António Rodrigues, nestes últimos dias a crítica centrava-se muito na falta de capacidade de corrigir estratégias do treinador do Moreirense. Qual a melhor explicação? A crença no sistema? A falta de soluções no banco para um jogo mais direto? O que acha? Eu acho que é a crença no modelo, não tanto no sistema. O que está ali em causa não é o sistema, é o modelo, é a forma de jogar. O Moreirense gosta de sair baixo. E até ver não se tem dado mal. É verdade que há jogos em que se dá mal, mas depois há muitos jogos em que se dá bem. Eu lembro-me sempre um texto, foi o único texto que eu escrevi alguma vez na vida, que vinha saber se tinha tornado matéria de um curso, na altura do curso da Faculdade de Desporto do Porto.
que era um texto que se chamava Jogar como os grandes para ser como eles. Porque eu acho que não é possível as equipas construírem uma identidade que lhes permita ganhar a maior parte dos jogos do seu campeonato, se passam a vida preocupadas em contrariar essa identidade nos jogos contra equipas mais fortes. Eu sou defensor daquilo que o Moreirense faz. É claro que há jogos em que vai correr mal. Sim, acontece. É o que é. Mas depois há muitos jogos em que corre bem. Lá está. André Oliveira, o Dal fixa ao extremo e o lateral contrário é fixado pelo Sudakov. Só pode saltar o médio e já chega atrasado. Normalmente começa-se a criar superioridade. Lá está, é isso mesmo. E diz o Josias, lembrei-me da construção a 3 dos tempos do Schmidt, só que o Enzo era outro. É verdade, era o Enzo, não me posso enganar. Era o Enzo. Qual é que era o Enzo? Agora deu-me aqui uma branca. Não era o Enzo Pérez. João Ferreira, achas mesmo que o Rios está a mudar o chip? Não, acho que o Rios é o mesmo jogador que sempre foi. Há jogos que são mais para ele e há jogos que são menos para ele. Não acho que o Rios tenha feito um jogo fantástico em Moreira de Cónegos. Acho que o Rios fez jogos fantásticos contra o Sporting e contra o Nápoles. Jogos com mais espaço para correr, em que o duelo individual é mais importante. Jogos contra equipas que se posicionam de outra maneira, não são a praia dele. E isso vai acontecer. Diz o Ivo Domingos, bem visto, André, mas o Dal não é um jogador, na minha opinião, com a acutilância ofensiva que tinha, por exemplo, o Carreras, ou tem o Maxi. É um lateral mais para atacar com linha de 4 do que de 5. Precisa que criem com ele superioridade no corredor. E o Josias diz, acho que para um melhor ataque posicional ajudaria ter o Sudakov a 8 ou 10, mas aí perdia-se o fator pressão, verdade? Guilherme Pereira, recuperações de bola no meio campo não são, na minha opinião, uma coisa típica do futebol de Mourinho. Estará Mourinho a transformar-se num fã da pressão alta? Mourinho era fã da pressão alta no seu primeiro Futebol Clube do Porto. Entretanto, passou a ser fã da pressão baixa. Vamos a ver. Alexandre Salazar, por essa forma de jogar do Porto é que é muito importante evitar o play-off da Liga Europa. Concordo. Diz o Josias, Guilherme, tenho ideia que nos primórdios do Mourinho era assim que jogavam as suas equipas. Era o ponto forte do Porto 2003, nem mais. Aí vem a Mia. Diz olá às pessoas, Mia. Não podes ir por cima do computador. Passa lá. Pronto, passa para ali. Tem que me chegar à frente. Já sabem como é. Porque ela quer se sentar atrás da minha cadeira. Alexandre Salazar diz, sim, era Josias. Basta lembrarmos do Derlei, que era o primeiro a defender, quase como um pitbull. A conversa está animada. Mia, tens que sair. Isto assim é impossível, de facto. Ivo Domingos, Guilherme, na minha opinião, se é que me permite, está apenas a adaptar-se às características dos jogadores que tem. Se não tens aceleradores para atacar em transição ofensiva, tens de recuperar bolas altas no campo, até porque tens jogadores para isso. O João Sousa diz que não foi autogolo, que a Liga atribuiu o golo ao Samu. Hoje, talvez, ainda não fui ver. O Guilherme Pereira saúda o aparecimento da Bia, que está ali em cima da cadeira agora, pronto. E o Alexandre Salazar ganhou o passatempo dos Enzos, porque se lembrou que era o Enzo Fernandes. Não era o Enzo Pérez. Isto era uma piada. Porque na altura em que o Enzo Fernandes apareceu no Benfica, havia muito essa coisa de chamarmos Enzo Pérez. Isto está gira, esta imagem. Pode ser que dê views. Hã? Não é? Bom, vamos lá aos recordes da semana. Sempre com o apoio da Goalpoint. E vamos ter que ser rápidos também aqui, porque já superei os tais 45 minutos que eu queria gastar no Futebol de Verdade de hoje. Já vamos com 50. Mas vamos fazer menos de uma hora. Vamos lá. Recordes desta jornada da Liga. Vamos já começar no primeiro. E desculpem lá, mas a Mia apareceu outra vez aqui para cima da secretária. Eu não consigo fazer o programa com ela a passear à minha frente. Tive que a pôr aqui atrás. Bom, vocês agora é que não viram. O primeiro é um recorde negativo. O Casa Pia Gil Vicente igualou o mínimo de remates enquadrados desta liga, que são 3. E estamos ali a ver todos os remates deste Casa Pia Gil Vicente. Foram apenas 14. E ainda assim há um jogo com menos remates nesta liga, que foi o Porto Benfica, que teve apenas 12. Destes 14, houve 3 enquadrados. Foi um do Casa Pia, 2 do Gil Vicente. São os 2 remates a amarelo, que ali estamos a ver, que deram golo. O remate a azul, feito pelo Gil Vicente, que foi defendido. E os outros são todos remates que foram para fora e por isso estão a vermelho. Já tinha havido outros 2 jogos com apenas 3 remates enquadrados. Foram eles o Santa Clara Estrela, 3 remates enquadrados, todos do Santa Clara, nenhum do Estrela. E o Porto Benfica, 3 remates enquadrados, 2 do Porto e 1 do Benfica.
Muito bem, vamos para o segundo recorde desta liga, e este é curioso. Porquê? Porque o João Gonçalves, o guarda-redes do AFS, fez no jogo contra o Benfica, contra o Sporting, 9 defesas. São 9 que ali estão a azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há ali uma que está atrás de uma amarela. Há duas que estão atrás de duas amarelas e por isso não se vêem. Fez 9 defesas. Não foi o máximo desta liga. Porquê? Porque o Bernardo Fontes, do Tondela, contra o Sporting, tinha feito 12. E o André Ferreira, do Moreirense, contra o Sporting, tinha feito 10. E este é o primeiro aspecto curioso. É que os guarda-redes com mais defesas em num jogo deste campeonato estabeleceram as máximos, todos eles contra o Sporting. Ainda assim, é interessante dizer-vos, e aqui temos a definição, as 6 bolas a amarelo são as 6 que entraram, as que estão a azul são as que ele defendeu, e já vos disse que há 2 que estão atrás de bolas a amarelo e por isso não aparecem. Mas é interessante dizer-vos também que apesar de tudo, o João Gonçalves não teve uma atuação positiva. Apesar de ter feito 9 defesas, acabou por sofrer mais 1 golo,10 do que era suposto. O Sporting criou um total de 3,30 expected goals esperados, mas se virmos a coisa na perspectiva do guarda-redes, eu volto a explicar, os golos esperados são definidos na perspectiva de quem chuta, os golos esperados on target são vistos na perspectiva de quem defende, porque o remate pode ser numa posição boa, mas ser um remate mau, e aí baixa o índice de golos esperados on target. Da mesma forma, o remate pode ser uma posição má, mas ser muito bom, e aí aumenta o índice de golos esperados on target. Portanto, o Sporting, para 3,30 golos esperados, criou 4,90 golos esperados on target. O João Gonçalves sofreu 6 golos, o que quer dizer que ficou a dever 1,10 à sua equipa. E vamos para o terceiro dado desta jornada, que é este que está aqui, e que tem a ver com o Zabiri, o avançado marroquino do Famalicão, que o Oliveira certamente agradecerá não ter ido para a CAN, porque lhe faz muita falta. Zabiri, neste jogo do Famalicão contra o Estoril, conseguiu fazer 5 remates enquadrados, a um valor que nesta liga só, e estamos a vê-los ali, são os 2 a amarelo, que foram golo, e os 3 a azul, que foram defendidos. Além disso, ainda fez mais 2, que estão a vermelho. Um deles foi bloqueado e o outro foi para fora. E estes 5 remates enquadrados só são superados pelos 6 que o Pedro Gonçalves, do Sporting, fez contra o Moreirense. Com 5 remates enquadrados, temos Soares do Sporting contra o Tondela, Samu do Porto contra o Vitória e Cleiton do Rio Ave contra o AFS. A estes junta-se agora Zaberi do Famalicão contra o Estoril, com a nuance de que dos 7 remates, 5 foram enquadrados, e eu ali disse que foi por cima, aquele a vermelho, mas não foi, foi ao poste, foi à barra. O Zaberi fez, em 7 remates, fez 5 enquadrados, 1 ao poste, marcou 2 golos, com um índice de golos esperados de 1,14, e acabou por está a melhorar cada vez mais a sua produtividade na frente de ataque do Famalicão. E temos aqui já o quarto dado. Eu queria ainda aparecer aqui à vossa frente, cá estou eu, só para vos dizer que vou meter o quadro em relação ao quarto recorde desta liga, que foi Pavlidis. Pavlidis estabeleceu um recorde individual de eficácia no Moreirense Benfica. Porquê? Porque marcou 3 golos, marcou o segundo hat-trick desta liga, é o único jogador com 2 hat-tricks nesta liga. Ele já tinha feito um hat-trick ao Aroca em casa. De resto, este foi o quinto hat-trick da liga. Todos os outros 4 foram em jogos fora de casa. E foram eles do Begraoui do Estoril contra o Rio Ave, o Pedro Gonçalves do Sporting contra o Nacional e o Sidney Lopes Cabral do Estrela da Amadora contra o Casa Pia. Além destes, há 2 hat-tricks de Pavlidis. Sendo que neste, o jogo com o Moreirense, o Pavlidis conseguiu marcar 3 golos com um índice de golos esperados de apenas 0,37. O que se reflete numa eficácia de 2,63 positivos. Supera, assim, os recordistas de eficácia desta liga, que era o Pedro Gonçalves, do Sporting, contra o Nacional tinha tido 2,28, Juará, do Aroca, que contra o Estoril fez 1,93, Trincão, do Sporting, contra o Aroca fez 1,81, e Jenny Catamo, do Sporting, nesta jornada também, contra o AFS, 1,71, marcou 2 golos num índice de golos esperados de 0,29. Portanto, são os jogadores em foco
em termos... E temos aqui, se formos a ver, os 4 remates. O Pavlidis marcou 3 golos em 4 remates. Um deles foi bloqueado, foi antes do canto que deu origem ao primeiro golo. Os outros 3 são os que estão a amarelo e que entraram. O facto das bolinhas serem pequeninas quer dizer que o índice de golos esperados de cada remate não era assim tão elevado. Agora, os mais atentos de vocês vão de reparar que há aqui algumas diferenças nos valores. É que a Opta Sports tem um valor que lança na noite do jogo, e eu faço as minhas crónicas com base nesse valor, e depois tem outro corrigido, porque no dia seguinte o jogo é revisto e há ali algumas pequenas correções. Isto, por exemplo, veio fazer com que o Benfica Moreirense já não tenha o recorde de eficácia em termos coletivos. O Benfica marcou 4 golos no índice de golos esperados de 0,86, o que se reflete numa eficácia de 3,14, mas o Sporting marcou 6 golos num índice de golos esperados de 2,70, o que se reflete num índice de eficácia de 3,30. Portanto, acabou por ser maior a eficácia do Sporting contra o AFS do que a eficácia do Benfica contra o Moreirense. A verdade é que ambos ganharam sem dificuldades. O último recorde desta jornada está aqui. Foi estabelecido ontem pelo Futebol Clube do Porto. Um novo máximo de ações defensivas no meio-campo adversário. O Porto, curiosamente, não era a equipa mais forte neste particular. O máximo que tinha eram 21 no jogo contra o Nacional. E o recorde pertencia ao Sporting e ao Aroca, ambos contra o Moreirense. Lá está a tal propensão do Moreirense para perder bolas. Não a descobriu no jogo contra o Benfica. Já era assim antes. Tinha perdido 24 bolas no seu meio-campo defensivo contra o Sporting e contra o Aroca. Ora, ontem, o Porto conseguiu recuperar 30 bolas no meio-campo adversário no jogo contra o Estrela da Amadora. E houve aqui jogadores em destaque. O Alberto fez 7 ações defensivas no meio-campo ofensivo. O PP fez 5. O Froholt fez 4. Só os 3 tiveram 16 ações defensivas no meio-campo ofensivo. Portanto, um destaque para o Porto. E não sei se me perderam. Não, já cá estou outra vez. É que eu cliquei aqui no sítio errado. Queria tirar o quadro e tirei-me a mim. Mas pronto. Tudo para vos dizer que o futebol de verdade de hoje chega assim ao fim. Consegui fazer menos de 1 hora. Vou só olhar ainda para os vossos comentários antes de ir embora. O que é que temos aqui? Diz o Pedro Coutinho, para além dos extremos excessivamente abertos em todo o jogo, também me tem irritado a demora nas substituições do Farioli. Também não gosto de ver os extremos tão abertos, mas enfim, é uma escola. Sobretudo porque não facilitam a ligação interior, não é? Perguntou ao Alexandre Salazar se um remate ao poste é considerado enquadrado. Não, é um remate não enquadrado. E o Josias já tinha esclarecido. E pronto, e é isso. É o que temos por hoje. Muito obrigado por terem estado aí. O Futebol de Verdade regressa após a próxima jornada. Ainda não vi em que dia, porque a próxima jornada vai ser dividida por vários dias. Entretanto, temos ainda a Taça de Portugal amanhã e depois. Portanto, fiquem por aí, aproveitem para ver muito futebol esta semana e até para a semana em mais uma edição do Futebol de Verdade. Uma boa semana a todos. Futebol de Verdade